Estamos chegando ao fim das lições deste trimestre, cujo tema que nós falamos durante todo ele foi generosidade em tempos de escassez. Hoje nós vamos fazer uma revisão de todos os temas que foram levantados neste trimestre e nós vamos ter um texto bíblico aqui que há de nos orientar para este resumão de tudo aquilo que nós estudamos nas lições deste trimestre. E este texto encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Um texto bem pequeno, mas de grande profundidade. Vamos ler. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. É muito interessante essa passagem bíblica, né? Que ela traz a ideia de que nós, naquela função de servos, naquela função de homens de Deus, aquela expressão do corpo de Cristo, nós somos como que ministros de Cristo. Ministros de Cristo são aqueles que ministram aquilo que Cristo nos delega a fazer. Nós podemos tirar um exemplo muito claro, bem próximo de nós, quando nós falamos, né? O nosso presidente tem os seus ministros. Portanto, esses ministros cumprem em cada um em seu ministério um objetivo que no conjunto vai determinar qual vamos dizer assim, como está andando o mandado ou o mandato também daquele presidente. Então, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, uma grande responsabilidade, porque aqui nós percebemos que quando um ministro de um presidente faz um mau trabalho, isso respinga lá no seu presidente. Portanto, nós, para sermos considerados ministros de Cristo, temos o quê? Que ser fiéis. Aqui ainda usa-se uma outra palavra, ministro e despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiros, isso remete à palavra de despensa, de armazém, de depósito. Nós somos aqueles que, como despenseiros, somos aqueles que têm em depósito o que? Os mistérios de Deus. É maravilhoso ser cristão, é maravilhoso podermos receber tão digna tarefa e também pelo fato de sermos dignificados no mundo como aqueles que são os ministros de Cristo. Por isso que nós somos a nação santa, o sacerdócio eleito, somos separados para a obra de Cristo aqui na terra como a expressão do seu reino. Portanto, de tudo aquilo que falamos nas outras lições, a palavra-chave de todas essas lições foi generosidade, generosidade. E nós não vamos ficar aqui repetindo tudo o que falamos das últimas vezes, mas nós podemos pelo menos relembrar que a palavra generosidade tem a mesma raiz daquela que fala sobre genética, sobre gene. Lembra de genes, os genes que estão no nosso corpo, herdados. Então, portanto, a palavra ela tem origem em dizer que você vem de uma boa raiz, você vem de algum bom lugar, você vem de algum elemento, de alguma instituição, de algum poder, você vem de alguém ou de algo, principalmente de alguém, ou de alguma coisa que é boa. Quando a gente criava gado, todos se referiam a um bom rebanho,
aquele que tinha uma boa genética, portanto, uma boa origem, uma boa fonte, uma boa raiz genealógica. Como ministros e despenseiros dos mistérios de Deus, nós somos a expressão dessa raiz que veio a ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em toda a sua generosidade de se fazer homem e morrer por nós, nos justificando e nos possibilitando chegar ao Pai, porque por não haver outro meio, né, a não ser o próprio Cristo, nós não teríamos acesso a Ele. Nossas obras jamais seriam suficientemente boas, grandes, valiosas, preciosas, a ponto de propiciar-nos a nossa salvação. Então, nós somos esses ministros daquele que nos levou aos pés do Pai e que nos tornou co-herdeiros com Ele de todas as coisas. Então, vimos no decorrer de todos esses estudos que a generosidade, ela se expressa, essa raiz que nos faz ser ministros e dispenseiros, se expressa de várias maneiras. E nós vamos ver aqui, a primeira lição teve como título Entendendo a mordomia nos objetivos da igreja. E lá em Mateus 28, 18 a 20, verificamos claramente quais são os objetivos da igreja, os quais vão ficar resumidamente expressos na evangelização, nas missões, na adoração, na educação cristã e também naquilo que é muito gostoso e que a gente está sendo um pouquinho privado nesses tempos de pandemia, que é a comunhão. Mas em breve estaremos juntos, em breve conseguiremos mais uma vez mantermos a nossa comunhão da mesma maneira que era antes e até talvez com mais fervor, porque esse período de tempo em que nós permanecemos separados, distanciados, né, uns até realmente isolados, isso nos proporcionou também avaliarmos o quão é importante nós estarmos em comunhão. Portanto, para entender a mordomia cristã, ou seja, a administração, a gerência que os ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus têm que fazer, conforme Cristo espera que façamos, né? Nessa expressão da mordomia, para entendê-la nos objetivos da igreja, nós precisamos estarmos com o nosso foco na evangelização, em missões, na adoração. Coisa boa adorar, né? Coisa boa cantar louvores, coisa boa orar ao nosso Deus, agradecendo todas as bênçãos que tem derramado sobre nós. Na educação cristã, podermos educar, melhorar a informação acerca da palavra através de uma teologia pura, de uma pura e sã doutrina, né? E também, como já falamos, da comunhão. A outra lição consecutiva a essa teve o título Redescobrindo a Generosidade. Lá em 2 Coríntios 9, 7, nós entendemos muito bem qual é a proposta do nosso comentarista. Vou até fazer questão de ler esse verso de 2 Coríntios 9, 7. Vamos lá, 2 Coríntios 9, 7 diz o seguinte: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, não, ou por necessidade, não, porque Deus ama ao que dá com alegria. Olha o verso anterior, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Agora olha o verso 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Portanto, redescobrindo a generosidade é uma circunstância, é uma coisa que o apóstolo Paulo recomendou aos coríntios, né? Falando sobre isso. Olha, redescubra a generosidade de Deus, semeie bastante, tenha certeza, você há
de cegar bastante, ceifará bastante. Mas se você semear pouco, certamente pouco ceifará. Mas você pode ter a certeza de que terá toda a suficiência. E nós vemos já essa expressão lá em Malaquias, garantindo a todos nós, né, que podemos até fazer prova de Deus. Então, redescobrir a generosidade é algo que nós somos desafiados a todo o momento. Somos abençoados e quando nós abençoamos, né, a gente perde aquele sentimento materialista, né, egocêntrico, egoísta, soberbo, avarento, né, de querermos reter para nós todas as bênçãos, todas as maravilhas que Deus tem feito por nós. Portanto, dividir não só as bênçãos, mas dividir inclusive aquilo que temos da forma mais segura, mais sagrada, mais simples e mais pura, é aquilo que faz o nosso espírito redescobrir como Deus é generoso conosco. Talvez a nossa sociedade precisasse redescobrir a generosidade de Deus para com o homem. Talvez as diferenças sociais talvez fossem bem menores. E às vezes nós, como dispenseiros e ministros de Deus, não estamos redescobrindo essa generosidade e estamos retendo para nós essas bênçãos e nos tornando aqueles indivíduos que, ao invés de distribuir bênçãos, estamos reservando elas somente para nós, deixando de ser generosos, embora, vamos dizer assim, sendo alvos da generosidade do nosso grandioso Deus. O outro tema da terceira lição foi generosidade no cuidado. Essa está relacionada lá em 1 Pedro 4,10, né? Carregamos com a gente uma responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos colocou às mãos para fazer. E em todas as esferas da vida, nós devemos perceber que nós devemos ter o cuidado com tudo aquilo que nos vem à mão para fazer, né? Lá em Eclesiastes está escrito, né? Tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Muitos de nós estão com as coisas vindo às mãos para serem feitas e nós não estamos agindo como bons dispenseiros ou como bons ministros de Deus, como bons mordomos, porque estamos deixando para depois, estamos fazendo de qualquer maneira, estamos querendo não fazer. Portanto, nós devemos ter essa generosidade, exercitá-la no cuidado com aquilo que Deus tem colocado à nossa frente para podermos realizar. O outro ponto de estudo foi a generosidade na família. Ora, a família realmente é aquela instituição, é o lugar, né? É a nossa escola, é a nossa faculdade, onde nós aprendemos a nos relacionar com os outros. É a célula máter da sociedade. E qualquer sociedade, seja ela humana ou não, toda a família animal ou toda a família humana, ela desenvolve no seu seio o treinamento, o adestramento, a instrução, o desenvolvimento do conhecimento para as coisas que hão de acontecer fora dela. As experiências dentro da família hão de acompanhar toda a nossa vida. E com essas experiências nós podemos ser bênção na vida dos outros. Portanto, não podemos deixar de ser generosos para com a nossa família. Muita gente tem privado a família de seu tempo. Algumas pessoas têm privado a família de um lazer, de um momento de diversão, de prazer. Tem privado a família, inclusive, de ir à própria igreja, né? Tem se dividido, se diluído em vários objetivos. E nós vemos um grande exemplo de uma pessoa que cuidou muito bem e que foi muito generosa com a sua família, que foi José,
que mesmo sendo maltratado, mesmo sendo rejeitado, embora muito amado por seu pai e por sua mãe, mas ele teve a revolta dos seus irmãos ao ponto de quererem matá-lo, né, de vendê-lo como um escravo, mas mesmo assim, tudo aquilo que ele aprendeu de bom e de ruim na sua família veio para ele exercitar como mordomo do faraó aquilo que era bem e mal aos olhos de Deus. Portanto, a família é uma grande escola e nós precisamos, com generosidade, cuidar dela. O outro tópico foi a generosidade na saúde. Meus amigos, a generosidade, muita gente é pouco generosa com a sua saúde, né? Tem praticamente destruído a sua saúde e, né, praticado muitas coisas que têm trago muito prejuízo para o seu corpo, mas também não só para o corpo, também para a mente, para o seu espírito. Enfim, há pessoas que não cuidam de si mesmo de forma generosa, exploram o seu corpo, o seu intelecto, a sua mente, a sua paz, a um ponto que chegam a ser algozes de si mesmos. Portanto, nós devemos ser generosos para com a nossa saúde física e emocional, física e espiritual. Eu sou diabético e muitas das vezes eu faço mal ao meu corpo, não sou generoso com ele, como alguma coisa que não deva comer, né? Faço alguma coisa que não deveria fazer. Muitas das vezes deixo de fazer aquilo que é necessário para o bom funcionamento do meu corpo, como exercícios físicos, que há muitos anos eu não faço. Então, eu preciso mudar, eu preciso encarar o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, né, como elementos que Deus me deu para gerir. Eu sou um ministro de Deus para com o meu corpo, eu sou um mordomo de Deus para com o meu corpo, com a minha mente, para com o meu espírito, porque nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, se esses mistérios estão aqui para ser guardados e revelados na hora certa, devemos cuidar do nosso corpo, da nossa mente e também do nosso espírito. Saúde é um bem a ser administrado, nós temos que reconhecer isso e que espelha o cuidado de Deus para com o corpo de Cristo. Se eu cuido bem do meu corpo, eu também vou cuidar bem do corpo de Cristo. Se eu cuido bem da minha mente e do meu espírito, eu vou cuidar bem da minha doutrina e da teologia mais pura e mais bíblica que eu creio. Então, nesse aspecto, é um exercício também a generosidade para com a saúde, uma generosidade que vai espelhar aquilo que fazemos para com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Outro tópico, a generosidade e o tempo, ou o tempo. Dizem que o tempo não perdoa aquilo que se faz sem ele, e é uma verdade, né? O tempo não volta atrás. Atrás ficam só as lembranças. E, portanto, quando meu filho uma vez me perguntou, né, pai, como é que deve ser uma máquina do tempo? A gente brincando, né, numa viagem. Aí eu falei, mas nós estamos dentro de uma máquina do tempo. É claro que eu já tinha visto essa expressão em outro lugar, mas para ele foi uma novidade e fez bastante diferença naquela vida. Eu disse, nós estamos dentro de uma máquina do tempo. Isso aqui o nosso carro é uma máquina do tempo. Se você olhar para o para-brisa traseiro, você vai ver o passado. Se você olhar para mim e conversar, como nós estamos fazendo aqui, dentro desse veículo, nós estamos no presente. Mas se você olhar pelo para-brisa dianteiro, você estará vendo o futuro. E é assim, nós devemos ser generosos com o tempo. Apreciar cada momento do presente para ter em nossa memória aquilo que se tornará passado, com aquela visão de que aquela foi a experiência que nos tornou melhores, mais capazes, mais experientes e com condições de podermos avaliar o que acontece no presente para podermos criar um futuro melhor. Generosidade com o tempo. Devemos remir o tempo. Eu gosto
dessa questão do estudo do tempo, porque realmente ele não perdoa aquilo que se faz sem ele. E remir o tempo é um gesto de generosidade consigo mesmo, de poder aproveitar da melhor forma cada momento de sua vida. E muitas das vezes nas nossas vidas alguns momentos não são nada bons. Mas nós devemos talvez fazer como Dostoiévski, dizer que diante do tormento, que nós sejamos dignos do tormento que passamos. Então, muitas das vezes até da dor, da tristeza, da saudade, da separação, daquela melancolia que bate, daquela solidão, daquela saudade tremenda que temos de algumas pessoas ou de algum tempo que se passou, nós devemos, antes de mais nada, saber que esse sofrimento é um sofrimento que pode nos tornar dignos deste tormento. Ou seja, até o mal, como dizia Jó, que Deus nos deu, ele serve para podermos dizer a ele: o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, devemos ter generosidade com o tempo, mas também generosidade com os bens materiais. 1 Timóteo 6,17, uma luta nossa contra a avareza, e um certo desprendimento dessas coisas que estão aqui por baixo. Vivemos na era do consumo, na era do mercado de consumo, do consumerismo, do consumismo, e nós devemos estar sempre certos de que os bens materiais não são apenas objetos de nosso prazer, mas objetos de nossa mordomia, elementos que nos foram dados para colocarmos na nossa despensa e usarmos como ministros daquele que nos emprestou tais coisas. Portanto, nós devemos entender o significado de generosidade para com os bens materiais. Um dos bens materiais que é mais terrível de, vamos dizer assim, arrebatar o nosso sentido e a nossa volição, a nossa vontade, é o dinheiro. Portanto, nós devemos refletir em como nós podemos ser generosos em relação ao dinheiro, com o dinheiro. Então, nós devemos medir exatamente na vontade de Deus qual deve ser a parcela de esforço para nós ganharmos, guardarmos e gastarmos o nosso dinheiro. Porque esse dinheiro também não é nosso. E, portanto, por não ser nosso, nós acordamos para uma outra hipótese que devemos também considerar, que é a da generosidade e o dízimo. Vimos isso em duas lições, parte 1 e parte 2, sobre a generosidade e o dízimo. E o que fica disso tudo é nós reconhecermos que tudo o que temos, e inclusive o que somos, tudo o que somos e o que temos, é o ser e estar. Ser rico, estar rico. Ser nobre e estar nobre. Quando nós reconhecemos que o dinheiro e os bens materiais são alvo de uma grande possibilidade de expressarmos a nossa generosidade e expressarmos como estamos sendo ministros e dispenseiros dos mistérios de Cristo, os dízimos, eles muitas das vezes nos parecem ser uma obrigação, mas o nosso coração tem que ter em mente que o nosso entregar o dízimo é uma expressão de gratidão. Portanto, o dízimo, ele é, vamos dizer assim, resumidamente falando, a expressão do princípio da gratidão, que espelha a generosidade de Cristo sobre nós, que nos dá tudo o que necessitamos. E em troca nós reproduzimos aquilo que fizeram aqueles homens do passado. Abraão, quando nem havia lei em relação aos dízimos, mas entregou aos pés de Melquisedeque, rei de Salém. Nós vemos a expressão da lei mosaica que falava assim: Deus lhes deu uma terra prometida. Deus lhes sustentou
nos 40 anos no deserto, nem suas roupas ficaram rotas, nem suas sandálias arrebentaram. Portanto, entregai ao Senhor os vossos dízimos e as vossas ofertas como expressão da gratidão por tudo aquilo que Ele fez por vocês durante aquela peregrinação. E isso ficou na nossa alma, no nosso sentido, nas Escrituras, né, para que também pudesse a igreja ter o seu sustento e a provisão para continuar a sua obra. Portanto, por gratidão, nós entregamos o nosso dízimo, o nosso maaser. Outro princípio que nós devemos ter em mente é que, em relação à generosidade, é quanto ela se refere ao trabalho, a generosidade e o trabalho, né? Tópico também de nossa antepenúltima lição. Existe uma teologia do trabalho, né? Nós não conseguimos bens materiais ou dinheiro, né? E até se não houver ação, muitas das vezes, por inanição, nós fazemos sofrer inclusive o nosso corpo, a nossa alma. Então é necessidade do ser humano trabalhar. Mas onde está essa ideia, essa teologia do trabalho? Ela primeiramente aparece em Deus, porque Ele em 6 dias criou o mundo, ou seja, trabalhou para fazer todo esse universo que nós conhecemos, tão perfeito. Então há uma teologia do trabalho que se inicia lá no próprio Deus. Portanto, quando nós falamos o trabalho é maldição por causa da queda do homem, na verdade ele é bênção por causa de Deus. Se tornou maldição para aqueles que caíram e permaneceram caídos e não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque quando você se torna uma nova criatura, você volta a estabelecer essa ideia de trabalho como bênção em sua vida e bênção na vida de outras pessoas. Portanto, quando houve aquela maldição de Deus, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Colherás entre cardos e espinhos o seu sustento. Tudo aquilo era, vamos dizer assim, o resultado da queda, mas que Deus queria, na verdade, é falar ao homem: olha, perceba o mal para que você volte ao que era o bem que te tenho preparado. Portanto, o trabalho é bênção para aquele que crê em Cristo. Mas também temos aqui uma generosidade toda específica para com o descanso. Da mesma forma que em 6 dias Deus criou o universo, trabalhou muito para criar esse universo perfeito, no 6º dia Ele descansou de todas as suas obras. É aquele momento em que Ele foi apreciar toda a sua criação. E o mais interessante, que dentro dessa teologia do descanso, o homem que foi criado no 6º dia foi chamado para estar nesse 7º junto com o seu Deus, passeando no jardim, provando de cada fruta, de cada raiz, de cada fruto, de cada folha comestível, vivendo em harmonia naquele dia do descanso. Mas o homem caiu e esse descanso se tornou muito pequeno. Mas mesmo assim, em sua generosidade, Deus deu a ele entre 7 dias para que ele também pudesse descansar e iniciasse novamente o ciclo de sua labuta e de seu sofrimento, para que depois de um período também de 7 partes, ele retornasse a esse descanso. E às vezes eu fico pensando, meus irmãos, como a Bíblia é maravilhosa. A carta que João recebeu do anjo para as 7 igrejas da Ásia, para muitos teólogos significa que cada uma daquelas igrejas significa a igreja cristã num determinado tempo. E segundo eles, nós já percorremos 6 dessas igrejas e agora estamos passando ao tempo ou ao período da 7ª igreja. Seria o período do descanso? Não, segundo aquela carta, seria a igreja apostática, a igreja dos tempos da apostasia, mas também seria a 7ª igreja que romperia com esse ciclo total, onde viria o nosso Senhor e Salvador descer dos céus com poder e glória e estabelecer aqui neste mundo o seu reino
eterno. Portanto, nós temos aqui uma teologia do descanso que nos remete desde lá do Éden até ao Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, até a Nova Jerusalém, do Éden à Nova Jerusalém, uma promessa de que podemos já desfrutar do descanso que o nosso Criador preparou para nossas almas. Portanto, meus queridos, todo este cenário de generosidade, de exercício da mordomia, onde nós podemos expressar, como Paulo disse aqui, né, a nossa função de ministros, para que possamos ser considerados como os ministros de Cristo, despenseiros de seus mistérios, é necessário para que o mundo nos considere como esses ministros e dispenseiros, que nós vivamos como bons mordomos e vivamos de forma generosa em meio a um mundo de tanta crueldade. Muito obrigado, terminamos mais esse semestre. Reveja as lições, cada uma delas traz grandes maravilhas para todos nós. E se Deus quiser, no próximo trimestre, estaremos reunidos novamente. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.